normal, a distribuição de Gambel para máximos e a distribuição de Gambel para mínimos, né? Além da distribuição log normal. Vocês fizeram isso considerando que dados, né, ou uma série histórica de dados de total anual de precipitação e também uma outra série histórica de máxima diária de precipitação. Vocês então ajustaram, né, cada uma dessas séries históricas a 4 distribuições usando o método de Kolmogorov-Smirnov. O método de Kolmogorov-Smirnov ele faz considera a diferença absoluta entre a frequência observada, aquela que vocês calcularam considerando, né, a expressão frequência é igual a m sobre n mais 1, onde m então é a ordem e n, né, é o número de dados da série histórica, tá? E com isso você consegue calcular então a frequência observada. Detalhe que eu chamo a atenção é que a frequência observada ela não depende do valor absoluto, desculpe, né? Ela não depende do valor absoluto, ela depende apenas, né, da ordem com que aquele valor aparece na série histórica. Então o valor ele vai ser utilizado depois para a interpretação do resultado, tá bem? Mas então vamos lá. A gente tem vocês fizeram então o ajuste com as 4 distribuições para esses 2 tipos de série histórica, né? E usando o método de Kolmogorov-Smirnov. Como ele usa então tanto a frequência observada que eu acabei de explicar, né, como a frequência teórica, quer dizer então que quando eu uso a distribuição normal, a frequência teórica é a distribuição normal. Quando eu uso Gambel máximos, a frequência teórica é Gambel máximos. Quando eu uso Gambel mínimos, a frequência teórica é Gambel mínimos, e quando eu uso log normal, a frequência teórica é log normal. Tá? Então o que muda na verdade no passo a passo é o item 4, né, onde fala da distribuição que se vai utilizar. Fazendo então o cálculo tanto da frequência observada quanto da frequência teórica em cada um desses casos, você vai montar uma outra coluna onde tem então a diferença entre essas frequências, ou seja, observada e teórica, e vai achar, né, vai encontrar nessa coluna o maior valor, tá? Esse maior valor, que é o que está sendo representado aqui, né, destacado em amarelo para o caso da série anual de precipitação e destacado aqui em verde para a máxima diária de precipitação. Isso, obviamente, considerando então que os valores que vocês estão vendo aqui na tabela, né, são os valores da máxima diferença absoluta entre a frequência teórica e a frequência observada, né? Agora a gente tem que fazer o que? Comparar esses valores de frequência da diferença, né, da máxima diferença calculada com a máxima diferença tabelada. A máxima diferença tabelada está destacada aqui em vermelho, tanto para a série total anual de precipitação quanto para a máxima diária de precipitação. E como é que eu obtenho esse valor? Tem uma tabela de Kolmogorov e Smirnov e a gente, né, utilizou o que? Os dados de precipitação e os dados de total anual de precipitação e os dados de máxima diária de precipitação. Então, vocês tinham aqui, né, número de dados, 56 dados para o total anual de precipitação e 68 dados para máxima diária de precipitação. Para esse caso, onde o N é maior que 35, ou seja, o número de dados é maior do que 35, a gente usa a expressão 1,36 sobre raiz de N. Então, 1,36 sobre raiz de 56, você acha 0,1817, e 1,36, né, é a mesma expressão, 1,36 sobre
raiz de 68 você acha 0,1649. Agora, o que deve ser feito? Você deve comparar agora, né, o valor da máxima diferença calculada. Então, por exemplo, você vai confrontar o quê? Esse valor aqui, né? Você vai confrontar com esse valor aqui, que é o 0,1817. Depois você faz a mesma coisa com o segundo valor, que é o Gambel máximos aqui, 0,1157. Depois 0,1188 e assim por diante. Lógico que isso vale tanto para essa série de total anual, que nesse caso você compara com esse valor, tá? É o tamanho da série que leva a esse valor. E aqui você vai fazer o raciocínio, né, similar com os dados de máxima diária de precipitação. Então, você está comparando, por exemplo, esse valor, está comparando esse outro valor, esse outro valor, esse outro valor, sempre comparando o quê? Sempre comparando esse valor com o valor da máxima diferença tabelada. Quando, né, como é que funciona o teste? Então é o seguinte, quando a máxima diferença calculada for menor do que a máxima diferença tabelada, indica que o teste é aceito. O que quer dizer que o teste foi aceito? O que a gente está testando na verdade? Primeiro caso aqui, eu estou testando se a distribuição normal se ajusta aos dados de total anual de precipitação de lavras a 5% de significância, né, considerando o teste de aderência de Kolmogorov e Smirnov. Então, como esse valor aqui, que estou destacando para vocês, é menor do que a máxima diferença tabelada, implica que o teste, né, a distribuição normal se ajustou a esses dados. Se eu passar aqui então, fazer um outro caso aqui, só para destacar aqui para vocês, se eu fizer a mesma coisa, a mesma análise agora com esse valor de 11,57, Gambel máximo. Se eu for comparar esse valor aqui com a máxima diferença tabelada, de novo eu vou perceber que isso aqui é menor. Então quer dizer o quê? Que a precipitação total anual, né, para a cidade de Lavras também se ajusta a Gambel máximos quando eu considero o nível de significância de 5% e quando eu considero que o teste de aderência que foi utilizado foi o de Kolmogorov e Smirnov. Tá? Se a gente analisar agora de forma conjunta aqui, vocês vão perceber o seguinte, todos os dados, né, dessa tabela aqui na parte amarela, todos os resultados foram menores do que o valor de diferença, máxima diferença tabelada. Isso implica, isso quer dizer o quê? Que as 4 distribuições se ajustaram à série total anual de precipitação. Quando a gente passa para a máxima diária de precipitação, vocês vão perceber o seguinte, que o raciocínio, né, ele é similar e a única distribuição que não deu ajuste, estou riscando aqui para vocês, a que não deu ajuste foi a máxima, a Gambel para mínimos, né, Gambel mínimos. Então, você pega o 0,1586, compara com o 0,1649, é menor, ajuste. 0,0949 é menor do que o 0,1649, ajustou. 0,1012 é menor e ajustou. Tá. Então a gente está percebendo o seguinte, que para a máxima diária de precipitação, 3 das 4 distribuições testadas se ajustaram, né, a máxima diária de precipitação de Lavras, tá? Da cidade de Lavras, ao nível de significância de 5% pelo teste de aderência de Kolmogorov e Smirnov. Isso quer dizer o que, gente? Que a partir de agora eu posso responder qualquer pergunta, tá?
que seja, por exemplo, relacionada a uma probabilidade de um evento determinado acontecer, ou até mesmo qual evento que ocorre com certa probabilidade. Isso pode ser respondido para total anual de precipitação, eu posso usar qualquer uma das quatro aqui, tá? Das quatro distribuições. Para máxima diária, a única que eu não posso utilizar é Gamble-Means. A partir disso, então, eu vou explicar para vocês numa próxima aula, né, como que vocês podem responder as perguntas. Então, eu vou passar uma série de perguntas explicando como você faria o cálculo e como você interpreta esses resultados, tá? Só para fechar, então, essas quatro distribuições aqui se ajustaram, mas qual foi a melhor? Qual o melhor ajuste? O melhor ajuste é aquele valor menor. Então, aqui, o melhor ajuste foi 0,0726, que corresponde à distribuição normal. E aqui, o melhor ajuste foi Gamble máximos, 0,0949. Se vocês olharem no roteiro, vocês vão até perceber que é recomendado, de fato, para a distribuição normal, né? A distribuição normal, desculpa, ela é recomendada para total anual de precipitação, e a Gamble máximos é recomendada para máxima diária de precipitação, tá? Então, na próxima aula eu dou exemplos para vocês de cálculos, né? De como fazer esses cálculos dessas distribuições, considerando então as perguntas, as possíveis perguntas e as respostas que eu posso obter a partir dessas perguntas, tá? Muito obrigado.